Olá, tudo bem? Agora nós prosseguimos tratando do procedimento da execução por quantia certa contra devedor solvente e vamos falar especificamente da penhora e as questões, os pormenores aí relativos a esse tema, que é o tema da penhora, que é um dos temas mais importantes dentro da execução por quantia certa, porque justamente é o principal ato executivo, é o ato que pode conferir efetividade para o comando judicial, certo? Então, a primeira coisa que nós temos que analisar com relação à penhora é sobre o seu objeto. Quais bens que podem ser objetos de penhora? E o que vai dizer para nós quais bens que podem ser objeto de penhora é o artigo 832 e os artigos seguintes a ele. O artigo 832 diz que não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. Então ele estabelece uma categoria de bens para dizer o seguinte, olha, estes bens não podem ser penhorados. São os chamados bens impenhoráveis ou inalienáveis. E o artigo 833 faz a descrição desses bens que não podem ser objeto de penhora, que são os bens absolutamente impenhoráveis. O inciso 1º diz que os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário não sujeitos à execução. Então, aqueles bens que a lei estabelece como inalienáveis, como é o caso dos bens públicos, né, por exemplo, esses bens não podem ser objeto de penhora num processo de execução. Além desses bens, outros bens que sejam considerados inalienáveis por ato voluntário, como é o caso do bem de família, né? Uma pessoa grava a impenhorabilidade, né, na matrícula do imóvel e qualifica aquele imóvel como bem de família. A partir daquele momento, nesse caso, esse imóvel não pode ser sujeito à execução porque ele é considerado bem de família com base na legislação específica relativa ao bem de família. O inciso 2º fala dos móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Então, esses bens, móveis e pertences e utilidades domésticas que guarnecem a casa da pessoa que está sendo executada num processo de execução não serão objetos de execução, a não ser que eles tenham um elevado valor ou que eles ultrapassem as necessidades comuns. E aí o juiz, para considerar o que é uma necessidade comum, ele vai levar em consideração um padrão médio de vida. Então, obviamente que se numa residência tiver lá 5 televisores, não há necessidade de 5 televisores para se ter para se dizer que esses 5 televisores estão correspondendo ao suprimento de uma necessidade básica, né? Então o juiz pode considerar que 1 ou 2 televisores são suficientes para suprir as necessidades daquela família e determinar a penhora sobre os demais televisores que constem daquela residência, certo? Sempre considerando aí esse padrão médio de vida. O inciso 3º, os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor. Da mesma forma, vamos imaginar lá um vestido caríssimo de uma grife importada, né? Uma grife internacional. A pessoa tem uma peça de vestuário, obviamente, mas se é de elevado valor, não diz respeito a uma necessidade básica da vida e pode, então, ser objeto de penhora. Agora, o vestuário que é utilizado no dia a dia, que não é de elevado valor, esse sim faz parte daquele mínimo existencial que a pessoa precisa para ter uma vida digna, então esse tipo de bem não vai ser objeto de execução. O inciso 4º fala dos vencimentos, subsídios, soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o parágrafo 2º, que a gente já vai ver a respeito do que ele trata. Então,
Esses valores recebidos a esses títulos todos aqui do inciso 4, eles estão excluídos daqueles bens que podem ser objeto de penhora. Por quê? Porque esses valores aqui eles servem, via de regra, para a mantença da pessoa e da sua família, não sendo possível, então, que se faça penhora desses bens, sob pena de, vamos imaginar lá, que se penhore o salário da pessoa, a aposentadoria da pessoa, se retira dessa pessoa o que ela tem de mais básico para a sua mantença, para a mantença da sua família. Então, esses valores todos eles são protegidos pela impenhorabilidade, ok? O inciso 5º, ou o inciso 5, fala dos livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. O que não se quer, aliás, o que se quer com a penhora é retirar patrimônio do devedor e quitar a sua dívida. Agora, não se pode, a partir da penhora, colocar o devedor, o executado, numa situação de precariedade. Então, por isso é que se protege esses livros, equipamentos, máquinas que servem para o trabalho do devedor. Porque, assim como se protege o salário dele, né, não se quer retirar dele o que ele usa para o trabalho, a fim de que ele não tenha o seu sustento prejudicado por conta de uma penhora. Ok? O inciso 6 fala da impossibilidade de penhora do seguro de vida. O inciso 7, dos materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas. Então, se as obras estiverem em andamento e não forem objeto de penhora, os materiais necessários para essas obras não podem ser penhorados. O inciso 8 fala da pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. Isso aqui é para proteger mesmo aquelas famílias de pequenos agricultores, né, que têm, e aí cada estado vai definir o que é essa pequena propriedade rural, definindo qual é o tamanho do módulo rural, né, e isso vai variar em cada estado da federação, né. Então, se estabelece lá o que é essa pequena propriedade rural, e essa pequena propriedade rural, se ela for utilizada para o sustento da família, né, para a produção de grãos, para a produção de leite, para a produção de carne, que sirva para o sustento da família, essa pequena propriedade não pode ser objeto de penhora. Por quê? Porque assim como se protege o salário de um trabalhador, ou que um trabalhador autônomo recebe em razão do serviço que presta, ou assim como se protege os equipamentos, as máquinas de trabalho de uma determinada pessoa, também se protege do pequeno agricultor, aquele espaço do qual ele se utiliza para promover o sustento da sua família, que é retirado de atividades de agricultura, pecuária e tudo mais. Ok? O inciso 9 fala dos recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. Então, sempre que uma instituição privada receber alguma verba pública para aplicação que seja compulsória em saúde, educação ou assistência social, esses valores recebidos, né, se essa instituição privada for executada num processo, ainda que ela receba esses valores não podem ser objeto de penhora, eles são absolutamente impenhoráveis. Por quê? Porque a destinação desses valores para aplicação em saúde, educação e assistência social é mais importante do que o pagamento da dívida daquela instituição. Ok? O inciso 10, lá do artigo 833, prossegue tratando das regras de impenhorabilidade para dizer que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Então, se uma pessoa tiver uma pequena poupança de até 40 salários mínimos, esse valor não pode ser penhorado. Agora, o valor que ultrapasse 40 salários mínimos, esse valor pode ser penhorado. Certo? Então isso é muito importante entender. Até 40 salários mínimos fica mantida a regra da impenhorabilidade. Se o valor que consta da poupança for superior a 40 salários mínimos, esse valor pode ser objeto de penhora. O inciso 11 fala dos recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político nos termos da lei, e aqui é uma regra para proteção especificamente dos partidos políticos, né? Se eles forem sujeitos num processo de execução, se eles forem executados, não vai ser possível a penhora do valor que eles recebam do fundo partidário. Esse valor é um valor impenhorável com base no inciso 11
do artigo 833 do novo CPC. O inciso 12 fala dos créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias sob regime de incorporação imobiliária que sejam vinculados à execução da obra. Porque, obviamente, que se esses créditos estão vinculados à execução da obra, a execução da obra vai depender deles, necessariamente. Então, para não inviabilizar a execução da obra, é que se faz a proteção e se tornam esses créditos impenhoráveis. O parágrafo 1º fala que a impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive aquela contraída para a sua aquisição. Certo? Então, se eu contraio uma dívida em benefício daquele bem, aquele bem não pode, ainda que esteja descrito ali no rol dos bens impenhoráveis, eu não vou poder alegar essa impenhorabilidade, né? Porque ela não é oponível quando se trata da execução de uma dívida em benefício daquele próprio bem, ou uma dívida que seja relativa àquele próprio bem. O parágrafo 2º diz que o disposto nos incisos 4 e 10 do caput não se aplica às hipóteses, ou não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia. Então vamos lembrar lá, o inciso 4 fala dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, enfim, todas as remunerações recebidas pelas pessoas que são impenhoráveis, mas não se aplica essa regra da impenhorabilidade quando se trata de penhora para pagamento de prestação alimentícia, porque a natureza da dívida é a mesma natureza do bem a ser penhorado, né? Então, se o salário serve para manutenção do executado e de sua família e o que se está executando é justamente uma pretensão alimentícia, uma dívida alimentícia, quer dizer que tanto o salário, que também tem natureza alimentar, quanto aquela dívida tem a mesma natureza. Então, se equivalendo, é possível fazer a penhora do salário ou de parte do salário. Além disso, o parágrafo 2º faz referência às importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no artigo 528, parágrafo 8º, e no artigo 529, parágrafo 3º, que a gente vai ver quando estudar execução de alimentos. Mas o que importa saber agora é o seguinte: então, eu não vou poder alegar a impenhorabilidade de salário numa execução de prestação alimentícia, numa execução de alimentos, e também não vou poder alegar impenhorabilidade do salário em qualquer tipo de execução se no valor que exceder 50 salários mínimos. Então, se tem a impenhorabilidade até o valor de 50 salários mínimos. Acima disso, já não recai impenhorabilidade, ainda que seja salário, soldo, subsídio, vencimento, proventos de aposentadoria e tudo mais. Né? Não se aplica justamente porque se entende que esse valor de 50 salários mínimos, que é um valor considerável, seria o suficiente para mantença da pessoa. Então, se o que ela recebe é superior a isso, o que superar esses 50 salários mínimos pode ser objeto de penhora, desde que, obviamente, respeitados ali os requisitos dos artigos mencionados no parágrafo 2º. Ok? É uma forma de relativizar essa impenhorabilidade absoluta dos salários e vencimentos das pessoas. E o parágrafo 3º fala que incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso 5 do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes à pessoa física ou à empresa individual, produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária. Então, não posso penhorar os objetos de trabalho das pessoas, mas o parágrafo 3º diz, olha, dá para incluir nessa regra da impenhorabilidade, que está lá no inciso 5, eventuais equipamentos, máquinas agrícolas de pessoas físicas ou jurídicas que sejam produtoras rurais, a não ser que esses bens, vamos imaginar lá que sejam uma ordenhadeira, por exemplo. No indivíduo que produz leite, ele tem uma ordenhadeira, é um instrumento de trabalho, certo? Não pode ser penhorado, a não ser quando esse bem, a ordenhadeira, tenha sido objeto de financiamento. Então, o indivíduo comprou esse bem, né, essa ordenhadeira, e ela é a própria garantia de um financiamento que ele fez para pagamento
do valor desse bem que ele adquiriu. Aí, nesse caso, essa ordenhadeira pode ser objeto de penhora. É isso que excepciona ali no parágrafo 3º do artigo 933, certo? Além disso, tem a questão que nós já mencionamos do bem de família, que está previsto lá na Lei 8.009 de 1990, que, via de regra, bem de família é o único imóvel que seja utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. E aí, eu aconselho que você procure sobre isso, né, na jurisprudência e na doutrina, que trabalhe isso de forma mais aprofundada. Não dá tempo de a gente analisar todas essas questões específicas do bem de família nessa aula, mas há entendimentos jurisprudenciais que relativizam essa questão da empenhorabilidade que recai sobre o bem de família, certo? O artigo 834 estabelece uma regra relativa aos bens que são relativamente impenhoráveis. Então, 833 fala dos bens absolutamente impenhoráveis. E os bens relativamente impenhoráveis estão previstos, não estão descritos, mas a regra da relativização da impenhorabilidade está prevista no 834, que diz que podem ser penhorados, à falta de outros bens, os frutos e os rendimentos dos bens inalienáveis. Então, se você tem lá um bem que é inalienável, mas esse bem produz frutos ou algum rendimento, esses frutos ou rendimentos decorrentes desse bem, eles podem ser objeto de penhora se não houver outros bens que possam suportar as medidas constritivas e disso decorra o pagamento da dívida. Ok? Prosseguindo, o artigo 835 estabelece uma ordem de preferência na penhora. E ele diz o seguinte, vai ser penhorado preferencialmente dinheiro, no inciso 1, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Para dizer o seguinte, olha, o mais fácil é penhorar dinheiro, né? O dinheiro já é líquido, né? Enfim, você não precisa vendê-lo, transformá-lo em dinheiro, porque ele já é dinheiro. Então, a preferência é a busca por dinheiro. Primeiro, você tenta fazer a penhora de dinheiro. Vai fazer isso, se não localizar dinheiro, aí veja lá no inciso 2º, no inciso 2, títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado. O inciso 3, títulos e valores mobiliários com cotação em mercado. Inciso 4, veículos de via terrestre. Inciso 5, bens imóveis. 6, bens móveis em geral. 7, semoventes. 8, navios e aeronaves. 9, ações e cotas de sociedades simples e empresárias. 10, percentual do faturamento de empresa devedora. 11, pedras e metais preciosos. 12, direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. E 13, outros direitos. Então, essa é a ordem preferencial, certo? E a legislação estabelece isso colocando lá nos primeiros lugares bens que sejam de penhora mais facilitada. Tudo isso para conferir uma efetividade maior para o processo executivo, ok? O parágrafo 1º diz assim, é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Então, nós temos dois conceitos aqui, um conceito de preferencial e um conceito de prioritário. O caput e os seus incisos estabelecem a ordem de preferência, certo? Olha, é preferível que você siga esta ordem aqui. Procura dinheiro, se não tiver dinheiro, procura títulos da dívida pública. Não tem títulos da dívida pública, vê títulos e valores mobiliários com cotação em mercado. Não tem isso, veja veículos. E segue essa ordem, que é uma ordem preferencial, porque é mais fácil, né? É mais fácil você achar bens dessa natureza. E à medida que vão crescendo os incisos, vai sendo mais difícil você localizar os bens, né? Já o parágrafo 1º, além de considerar a preferência da penhora sobre dinheiro, ele diz o seguinte, é prioritário, ou seja, é preferencial e você deve fazer por primeiro. Com relação ao restante, você pode inverter a ordem, é isso que diz o parágrafo 1º para o juiz.
Então, você tem que buscar dinheiro em nome do devedor primeiro, porque é prioritária a busca da penhora de dinheiro. Se você não encontrou, aí dependendo do caso concreto, você pode alterar a ordem. Tudo isso porque, como eu falei, essa ordem estabelecida é uma ordem para facilitar naquela ideia de efetividade do processo. Se o juiz perceber que fazer a procura de títulos da dívida pública, títulos de valores imobiliários com cotação em mercado vai ser mais difícil do que fazer uma busca por veículos em via terrestre, então ele faz a busca por dinheiro, não encontrando dinheiro, ele faz a busca por veículos, certo? Tudo isso é possível, sem grandes problemas, mas é prioritário que primeiro se busque a penhora em dinheiro, ok? O parágrafo 2º diz que para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30%. Aqui nesses casos, no caso de o executado não ter dinheiro, por exemplo, é possível que ele contrate uma fiança no banco. O banco passe a ser o seu fiador, né? Ou ele pode, junto a uma seguradora, contratar esse seguro garantia judicial, né? E entregar esse seguro ou essa fiança como para que sejam objetos de penhora, para que substituam aquele bem, né? Então, para dizer o seguinte, tanto o seguro, garantia judicial, quanto a fiança bancária, eles se equivalem a dinheiro, certo? Então, eles têm essa preferência e têm, inclusive, essa prioridade, desde que eles não sejam em valor inferior ao valor do débito e sejam acrescidos de 30% do valor do débito. Okay? Então, se o valor do débito é 100 mil, essa fiança bancária tem que ser de no mínimo 130 mil reais, okay? Para que ela seja admitida a fim de substituir uma penhora. Vamos imaginar lá que o indivíduo tem um veículo dele penhorado e ele não queira que aquele veículo permaneça penhorado. Então, ele pode contratar no banco uma fiança bancária, né, no valor lá de 130 mil reais e oferecer essa fiança. E essa fiança vai ter preferência sobre o veículo, obviamente, porque ela se equipara a dinheiro, ok? O parágrafo 3º fala que na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia e se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. Aí ele está falando o seguinte, olha, se você está executando um crédito e esse crédito tem uma garantia real, ou seja, você deu um bem como garantia desse crédito, né? O que vai ser objeto de penhora vai ser esse próprio bem. Então, não vou buscar dinheiro. Não, vai ser objeto de penhora, vai ser esse bem, ok? Se a coisa pertencer a um terceiro, se for um terceiro que ofereceu esse bem como garantia, ele também deve ser intimado da penhora, porque ele tem interesse, né? Afinal de contas, o bem é dele, ok? O artigo 836 fala dos casos de não realização da penhora. Vai dizer lá que não vai se realizar a penhora quando o valor dos bens que forem encontrados for absorvido apenas pelo pagamento das custas. Não paga nem as custas, não vai pagar o resto da dívida, então não se faz a penhora nesse caso. Além disso, não vai se fazer a penhora se não encontrar bens penhoráveis, aí o oficial de justiça deve certificar quais bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do executado, e ele vai ser nomeado depositário provisório dos bens até que o juiz analise essa lista, essa descrição de bens, para saber se algum daqueles bens pode ser objeto de penhora ou se eles estão acobertados pela regra da impenhorabilidade. Ok? O artigo 845 e 846 tratam do lugar de realização da penhora. A regra geral é que a penhora vai ser efetuada onde estejam os bens objetos de penhora, ainda que esses bens estejam sob a guarda ou sob a posse de terceiras pessoas. Ainda assim, a penhora vai acontecer, ok? O parágrafo 1º e o parágrafo 2º, eles estabelecem ali algumas regras específicas a respeito da penhora de imóveis, no caso do parágrafo 1º, e o parágrafo 2º na hipótese de penhora de bens fora ou externas, né, ao foro em que está tramitando aquela execução. Eu aconselho que você leia com atenção. São regras específicas, mas vale a pena você ter atenção com relação a elas. O artigo 846
estabelece o seguinte: se o executado fechar as portas da casa a fim de obstar a penhora de bens, o oficial de justiça comunicará o fato ao juiz, solicitando-lhe ordem de arrombamento. E aí o juiz pode deferir essa ordem de arrombamento, vai designar 2 oficiais de justiça, esses 2 oficiais vão cumprir o mandado, vão arrombar os cômodos da casa, os móveis, cofres, onde eles presumam que os bens estão, e eles vão lavrar um auto circunstanciado descrevendo tudo o que aconteceu. Vão, obviamente, assinar esse laudo, esse auto circunstanciado, e vão solicitar que 2 testemunhas que estivessem presentes à diligência também assinem. E é possível ainda que o juiz requisite força policial para acompanhar os oficiais de justiça nesse momento em que eles deverão fazer o arrombamento da residência e dos móveis da casa do executado. Ok? E eles vão lavrar, então, diz o parágrafo 3º do 846, vão lavrar em duplicata o auto de ocorrência e vão entregar uma via ao escrivão para juntar os autos do processo, né? E a outra vai para a autoridade policial, a fim de que a autoridade judicial investigue uma eventual ocorrência de crime de desobediência ou de resistência à ordem judicial, certo? E por fim, há a possibilidade de modificações na penhora. E essas modificações na penhora, a substituição de bem, ampliação da penhora, redução da penhora, só vai acontecer quando se tiver o contraditório. Então, a parte contrária sempre tem que se manifestar antes de o juiz decidir sobre uma eventual modificação na penhora. É isso que está dizendo o artigo 853. Então, a modificação pode ser por substituição de bens, lá no artigo 847 e seguintes, ampliação da penhora, quando os bens penhorados são insuficientes para pagar a dívida, por exemplo. Então, o juiz, depois da avaliação, pode determinar a ampliação da penhora, sempre ouvidas as partes, obviamente, ou pode determinar a redução da penhora, né, quando se percebe que foram penhorados mais bens do que aqueles necessários para o pagamento da dívida. Ok? O artigo 847, que fala da substituição a pedido do executado. Então, o executado, quando ele é intimado da penhora, ele tem 10 dias para promover esse pedido de substituição da penhora. E tem alguns requisitos ali, diz o 847. Ele tem que mostrar que essa substituição vai lhe gerar uma menor onerosidade e não vai trazer prejuízo para outra parte, né? Então, e além disso, tem os requisitos específicos lá dos parágrafos do artigo 847 que eu recomendo que você veja. Então, é possível ao executado pedir a substituição da penhora, mas essa substituição não pode causar prejuízo ao exequente, não pode colocar ele numa situação de fragilidade, e o executado precisa demonstrar que é menos oneroso para ele se o juiz fizer essa substituição, ok? E é muito importante que o exequente se manifeste previamente à decisão judicial. O 848 fala de substituição a pedido de qualquer das partes, estabelece ali nos seus incisos quais são os requisitos para isso. Inciso primeiro, se a penhora não obedeceu àquela ordem legal que a gente viu lá, as partes podem pedir substituição. Se ela não incidir sobre os bens designados em lei, no contrato ou em ato judicial para o pagamento. Se não houver bens no foro da execução e outros... Aliás, se houver bens no foro da execução, mas outros bens de outros lugares foram penhorados, é possível fazer a substituição. Enfim, eles listam ali uma série de motivos que podem ensejar esse pedido de substituição. E esse pedido de substituição do 848, ele pode ser formulado por qualquer das partes. O do 847 só pode ser formulado pelo executado, porque ele é formulado na proteção do interesse do próprio executado. Ok? E o parágrafo único, para finalizar, do 848, diz que a penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial em valor não inferior ao débito constante na inicial, acrescido de 30%. Aquilo que a gente já falou lá atrás. Então, penhorou um determinado bem, é possível fazer a substituição dessa penhora por um seguro garantia judicial ou por uma fiança bancária, desde que o executado contrate esse seguro ou essa fiança no valor do débito acrescido de 30%.
não pode ser inferior, não pode nem ser no valor do débito. Tem que ter esse acréscimo de 30%, ok? Era isso que a gente tinha para falar em linhas gerais ainda sobre a penhora. O CPC traz lá uma série de requisitos, regrinhas básicas, específicas a respeito da penhora. Eu aconselho que você faça uma leitura atenta desses dispositivos legais e entenda como são feitas, inclusive, as penhoras especiais. Ok? Nos vemos na próxima aula. Até lá!